Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo todos os anos? Somente nos Estados Unidos, 50 Bíblias são vendidas a cada minuto. 72 mil Bíblias são vendidas a cada dia. 26 milhões de Bíblias são vendidas a cada ano. Comparando os 5 livros mais vendidos juntos em um ano só, venderam 12 milhões de cópias. Sem dúvida alguma, a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Se você fosse apagar todas as referências da Bíblia nas obras de arte do mundo, nossas galerias de arte e nossas bibliotecas diminuiriam pela metade. Artistas, poetas, escritores, compositores encheram o mundo com temas bíblicos. Nenhum livro no mundo inspirou tanta criatividade como a Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. Foi escrita por mais de 40 autores. Reis, fazendeiros, historiadores, pescadores, profetas e apóstolos. Todos estes escreveram a Bíblia. Ela foi escrita em 3 línguas: aramaico, hebraico e grego. Foi escrita em 4 regiões geopolíticas diferentes: Oriente Próximo, Mesopotâmia, Ásia Menor e Sul da Europa. O Espírito de Deus se moveu através dos autores da Bíblia, de maneira que suas palavras são inspiradas pelo próprio Deus. Ao mesmo tempo em que o estilo pessoal de cada escritor pode ser visto nos textos que escreveram. A primeira Bíblia impressa foi a Bíblia de Johannes Gutenberg, em 1454. Aliás, Gutenberg também inventou a máquina da imprensa e fez da Bíblia o primeiro livro a ser impresso. O desenvolvimento da cultura europeia e da própria civilização ocidental foi baseado na Bíblia. Os 10 mandamentos são a base de toda a jurisprudência. O Sermão do Monte é a fundação da moralidade e da ética em todo o mundo. Você já ouviu falar sobre combater o bom combate? Já usou a expressão "que paciência de Jó"? Já falou sobre os sinais dos tempos? Já ouviu a expressão "sal da terra e luz do mundo"? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome? Se você ouviu ou falou algumas dessas expressões, você atirou da Bíblia. O grande Billy Graham, falando da Bíblia, disse: nenhum outro livro tem tanta profundidade, beleza poética ou acuracidade profética e histórica como a Bíblia. A Bíblia incorpora todo o conhecimento que os homens necessitam para preencher o vazio de suas almas e também resolver seus problemas, continuou Billy Graham. Eu quero ser saturado com a Bíblia, eu quero conhecê-la de cor antes que eu morra, disse o grande pregador Billy Graham. Mesmo o cientista ateu Richard Dawkins, conhecido pela sua militância contra Deus e contra a Bíblia, confessou o seu amor de longa data pela versão da Bíblia chamada King James Version. Ele chamou a Bíblia de herança preciosa. Para muitos cristãos, o valor da Bíblia é expressado pela sua disposição de se sacrificar por ela. O imperador Diocleciano, que produziu a maior e mais sangrenta perseguição contra os cristãos, entre os 3º e 4º séculos depois de Cristo, ele estava disposto a destruir a Bíblia. Todas as cópias da Bíblia que eram encontradas eram também queimadas. Essa perseguição durou 2 anos, quando então ele declarou a sua vitória, afirmando que a Bíblia havia sido extinta. 20 anos depois, o imperador Constantino declarou que a Bíblia era o juiz infalível de toda a verdade. Voltaire, que viveu entre os anos de 1694 e 1778, declarou de forma arrogante: em 50 anos a partir de agora, o mundo não mais ouvirá falar da Bíblia. Nos anos em que ele profetizou isso, o Museu Britânico comprou um manuscrito grego do governo russo por $500 mil, enquanto o manuscrito do primeiro livro de Voltaire foi vendido por 8 centavos. 50 anos depois da morte de Voltaire, Bíblias começaram a ser impressas pela Sociedade Bíblica de Genebra na casa de Voltaire e usando a sua própria máquina de impressa. Você não acha que Deus tem senso de humor? Quando vivemos num tempo em que muitos críticos tentam diminuir a importância da Bíblia e até mesmo fazer uma nova releitura sobre ela, mais do que nunca precisamos conhecê-la. Através da sua palavra, Moisés vive mais do que Voltaire.
Isaías influencia mais do que os filósofos. Os apóstolos impactam mais do que os agnósticos. Os profetas impactam mais do que os professores. A Bíblia pode, como nenhum outro livro no mundo, pode mudar a sua vida. Ela instrui, ela conforta, ela transforma. Você precisa conhecê-la, precisa memorizá-la, amá-la, pois ela é a palavra de Deus. Pelo fato da Bíblia ser tão importante para a humanidade, eu criei esta Masterclass e lhe desafio a não se distrair. Fique comigo até o fim, pois os códigos que eu vou lhes apresentar são poderosos em Deus para transformar a sua visão e o seu entendimento de toda a Bíblia. Não se esqueçam, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ainda que você viva num mundo caótico de guerras, de dores, de inseguranças, de dúvidas, a Bíblia é a resposta para todos os seus dilemas e anseios.